Leremos a palavra do Senhor, que é inerrante, infalível. É a palavra do nosso Deus que nos dá vida e que nos mantém na vida, nos conduzindo diariamente, tanto pela leitura, meditação, como pela pregação pública da palavra, da maneira como o Senhor deseja que vivamos. Diz assim a palavra do nosso Deus: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Feche os seus olhos, curve suas frontes e oremos ao Senhor. Santo Deus, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra que já tendo sido lida, já comunica instrução da parte do Senhor nas nossas vidas. Portanto, já há graça na simples leitura da Tua palavra a favor do Senhor às nossas almas. Mas, ó Deus, Tu nos ordenastes nos reunirmos para o culto público, onde a Tua palavra fosse pregada, de maneira que ela seja lida, exposta, explicada e aplicada para proveito das almas dos ouvintes. E nós sabemos, ó Deus, que nós não seríamos capazes de cumprir tal mistério se não fosse pelo socorro, pela direção do Senhor. De maneira que Tu nos servistes, ó Pai, de conceder a direção do Teu Santo Espírito, tanto instruindo-nos, ó Pai, na preparação da mensagem, quanto na sua entrega, como também, ó Deus, preparando cada coração, cada ouvinte, para acolher a Tua palavra, ó Deus, com sinceridade, com prontidão, de modo, Senhor, que haja melhor proveito dela, haja boa disposição nos corações, para, ó Deus, fazê-la cumprida em todas as coisas da vida. Portanto, ó Deus, socorre-nos neste momento, de maneira que o Teu Santo Espírito nos conduza quanto ao falar, e que Ele torne os ouvidos submissos, sinceros, prontos, ó Deus, diante da Tua palavra, para acolhê-la no coração, e para que haja disposição em tirar bom proveito dela, em obediência e, ó Deus, uma vida que seja mais agradável, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso mediador perfeito. É no nome dele que oramos. Amém, Pai. Amados, você já certamente sentiu desânimo, abatimento. Você já sentiu aquele desânimo, aquele abatimento que, por vezes, fez você desejar desistir da caminhada do Senhor? A vida cristã não é fácil. Viver as coisas de Deus sempre nos envolve de alguma maneira em perceber que as coisas funcionarão como Deus funciona, como Deus quer que funcione, e nem sempre as nossas mentes alcançarão a medida do que Deus deseja em como as coisas são e como as coisas funcionam. Isso por vezes irá nos desgastar, nos gerar alguma medida de desânimo, alguma medida de abatimento. Por conta disso, alguns deixam de servir ao Senhor. Há aqueles que deixam suas funções, os ofícios para os quais o Senhor os chamou. Há um número muito grande de pastores que deixam o ministério, às vezes nos primeiros 5 anos do ministério,
outro número considerável nos primeiros 10 anos do ministério. Há aqueles que misturam o ministério com um monte de afazeres e tarefas, por conta desse mesmo desânimo, começam a exercer o ministério de tempo parcial. Na verdade, não envolve-se com outra vocação, por uma questão de serviço ao Senhor até mesmo, mas por uma questão pragmática, porque a maneira como às vezes a igreja lhe trata, a rejeição de suas congregações, o mau cuidado de suas congregações, ou mesmo por conta de falhas morais, de dificuldades de seu próprio coração, acabam dividindo-se no ministério pragmático e outras atividades, outras coisas da vida. Mas o fato é que 85% dos pastores, segundo o Instituto Barna, disseram que estão cansados de lidar com pessoas problemáticas. E desses 85%, quase 40% acabam deixando o ministério. 70% disseram que sentiram que Deus os havia chamado para o ministério pastoral antes de seu ministério começar, mas depois de um tempo, 50% destes entendiam que não fazia mais sentido continuar em seu chamado, continuar servindo como pastores de igrejas locais. Isso acontece com pastores, mas também acontece com presbíteros. Nós temos uma quantidade, presbítero Macer, de presbíteros que deixam o presbiterato logo no início de seus mandatos. Alguns servem por pouco tempo, pouquíssimo tempo. Outros são tomados pelo desânimo depois de tanto servir como presbíteros da casa de Deus e se abaterem significativamente, de maneira que alguns desistem até mesmo de congregar, de se ajuntar com o povo. Isso acontece também com diáconos, mas isso certamente acontece com membros de igrejas. Muitos membros de igreja precisam pensar nesta pergunta: por que servir a Deus? De maneira diferente da maneira como tem pensado. Nós temos vivido no país um número muito crescente de pessoas que são chamados de desigrejados. Esses desigrejados, proporcionalmente, percentualmente, crescem mais do que a comunidade de evangélicos. Sem considerar aqui o fato de que a maioria desses evangélicos são nominais, são representados por falsas conversões. Mas o fato é que a maior escalada de crescimento que temos visto é de pessoas que estão entendendo que não há sentido em se servir a Deus na igreja e enganam-se com outras formas de se servir a Deus, servindo a Deus em grupos pequenos, servindo a Deus, segundo eles, em ajuntamentos da própria família. De repente o pai decide que nós não vamos mais à igreja, agora é só culto doméstico. E aí resume-se a ideia de se servir a Deus, a reunião, o ajuntamento exclusivo da família. Isso quando não se torna algo estritamente pessoal. Não, agora é só entre eu e Deus. Chega desse povo problemático, chega dessa coiseira chamada igreja. E então muitos vão encontrar-se em grande medida associados às ideias da mensagem do profeta Malaquias, exposta aqui nestes versículos. Meus irmãos, muita gente está nas igrejas locais sem saber o que significa servir a Deus e sem entender a gravidade do que esta mensagem, do que esta palavra de distinção entre justos e injustos, ditas aqui nas palavras do profeta Malaquias, são tão pesadas para nós. Esse profeta tem surrado os nossos lombos nos últimos domingos. Nós já ouvimos a advertência pesada do Senhor sobre casamento. Já vimos pesada a advertência do Senhor sobre julgo desigual, sobre profanação do culto, sobre vários tipos de coisas que evidenciam um coração distante de Deus, divorciado do Senhor e, portanto, sem condições de dizer que as coisas estão bem entre eles e o Senhor. E agora, mais uma vez, um outro tema pesado se apresenta diante de nós. Aqui nós encontramos a grande verdade de que na igreja existe joio e existe trigo. Existe alimento e existe veneno.
Existe justo e existe injusto. E segundo o argumento, a expressão do profeta Malaquias, esse contraste entre justos e injustos se dá pela demonstração de serviço a Deus. Segundo o profeta Malaquias, aqui no argumento desse texto, o que distingue trigo de joio, o que distingue injusto de justo, é a condição de servir a Deus. Segundo o argumento do próprio texto, aqueles que servem a Deus é os que serão identificados como justos. Aqueles que não servem ao Senhor são aqueles que serão identificados como injustos. O contraste é muito parecido, em alguma medida, com Romanos 8, quando o apóstolo Paulo, argumentando sobre a distinção entre cristão e não cristão, ele fala sobre a vida segundo o Espírito, aqueles que vivem segundo o Espírito e aqueles que vivem segundo a carne. Ou seja, aqueles que servem a Deus numa vida que é segundo o próprio Deus, segundo o Espírito, e aqueles que vivem na carne numa vida que em nada serve a Deus. O profeta está contrastando, assim como Paulo, os pensamentos, as palavras e o modo de vida dos ímpios com os pensamentos, as palavras e o modo de vida dos justos. E ele começa não apenas agora, nestes versos a partir do 13 ao 18, mas desde que se abriu o livro, ele vem estabelecendo esse contraste entre pensamentos, palavras e ações de quem são ímpios, de palavras, pensamentos e ações de quem são pertencentes ao Senhor. No verso 1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E no verso 2 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, desde o início, Malaquias está falando de eleito e reprovado. Está falando de justo e injusto, de povo do Senhor e povo contra quem ele está para sempre irado. Então, toda a conversa até aqui, toda a dura conversa que Deus estabelece conosco até aqui, nas exposições deste livro de Malaquias, é sobre contraste. É sobre as coisas não deverem continuar parecendo ser o que não é. É quando o culto parece culto, mas já está profanado e, portanto, já não é mais culto. É quando o casamento parece ser casamento, mas já é, na verdade, um ajuntamento abominável diante do Senhor, entre a união de um crente com uma pessoa que é abominação diante do Senhor, contra um adorador de deuses estranhos. Portanto, não é agora apenas que Malaquias está tratando de contraste, de distinção, mas todas as coisas que foram ditas até aqui, trata-se de fazer o mesmo que Paulo fez nos capítulos 7 e 8 de Romanos, quando ele argumenta quanto ao contraste entre aqueles que vivem segundo o Espírito e aqueles que vivem segundo a carne. Portanto, meus amados, esta é uma mensagem seríssima. Esta é uma mensagem de alta gravidade para as nossas vidas, porque é uma mensagem sobre aquilo que nós somos e aquilo que não deveríamos ser ou parecer ser. Esta é uma mensagem sobre o contraste entre aqueles que são acolhidos pelo amor de Deus eletivo, como aceitos e amados em Cristo Jesus, daqueles que foram por Ele mesmo objeto de aborrecimento e de rejeição. E portanto os seus atos lhe são próprios, lhe é próprio andar em desobediência, em agravamento à vontade de Deus o tempo todo. É natural
natural que se espere que um não eleito se case com outro não eleito. Mas não é natural, nesse contraste que agora quer reforçar Malaquias, que se aceite a ideia de que um crente se junte com um idólatra, que um crente se junte e se ajunte com um ímpio, com um adorador de outros deuses. O profeta, meus irmãos, procura mostrar-lhes que o problema não era da parte de Deus. Nunca é. O problema nunca foi falta de amor do Senhor por esse povo. Assim como os nossos problemas hoje também não dizem respeito a Deus. O seu problema não é porque Deus te deu um trabalho que te faz trabalhar demais. O seu problema não é porque Deus te deu um casamento onde você tem problemas demais. O meu problema, o nosso problema, não diz respeito a Deus que é perfeito. Diz respeito a nós que somos quebrados e temos dificuldade em atentar, não apenas para o amor de Deus a nós, mas para a vontade expressa na medida em que este amor se expressou. Nós argumentamos aqui que o fato de que Deus não deseja o julgo desigual é pelo simples fato de que, amando-nos como seu povo, Ele nos amou com uma clara definição de propósito, de fazer de nós não apenas povo amado, mas povo com o propósito de ser como Ele é, povo santo, povo separado, povo diferente e povo que tem a ver com Ele e não com a imundície desse mundo. Portanto, não se trata de algo de Deus que esteja faltando a nós, mas o profeta diz que o problema é que a maioria de vocês não estão sabendo o que são. A maioria de vocês não estão entendendo o que significa ser justo e ser injusto. Não sabem o que é ser trigo e o que é ser joio. Vocês estão vivendo o efeito Denorex. Quem aqui se lembra de Denorex? Só os mais velhos como eu, o André ou o Alex está se denunciando. Eu tenho 40 e significa que ele já está perto dos 40. Né? Denorex era um negócio que a propaganda, o marketing em torno dele era mais ou menos o seguinte: parece, mas não é. Há uma coisa terrível no joio e há uma coisa terrível nos injustos de Malaquias. O problema destes é que eles pareciam ser o que não era. E esse é o grande problema que pode envolver as nossas vidas aqui. Porque nenhum de nós aqui, aparentemente, será interpretado como ímpio, como injusto. São pessoas que frequentam a igreja, que vêm aqui todo domingo adorar a Deus. A maioria aqui não vai ter dificuldade em se comparando, por exemplo, com os funkeiros lá das favelas do Rio de Janeiro, ou com esses tipos de esclarecedores mais evidentes, mais aparentes, aqueles que fazem questão de não disfarçar o seu comportamento. Mas não, aqui Malaquias não está tratando desse tipo de injusto. O injusto que está sendo contrastado aqui nesse texto não é aquele que tem cara, jeito, caminhado e toda a aparência de injusto. O injusto que está sendo contrastado nesse texto é o injusto que é Denorex. Parece justo, mas não é. Ele parece ser crente, mas não é crente. Ele parece ser trigo, mas é joio. Ele parece ser alimento, mas é veneno. É sobre essa mensagem desse texto. E eu gostaria de considerar algumas coisas importantes com os irmãos a respeito do fato de que nós devemos servir a Deus, porque é isso que fazem os justos e aqueles que são do nosso Deus. E Deus percebe isso, e isso o preocupa profundamente ao ponto de que Ele envolve os seus em seus cuidados. Esse é o argumento aqui. Você não serve a Deus para se tornar o que você não é. Malaquias vai deixar claro isso aqui para você. Você não faz coisas que crente faz para se tornar crente. Há um grande erro na igreja moderna em não entender essa mensagem. A igreja moderna acha que alguém vai virar crente por repetição.
Você escolhe aquilo que crente faz e coloca isso num plano de metas pessoais, para exercícios pessoais. Bom, crente faz isso. Crente vai à igreja. Aí então eu vou à igreja. Eu começo a ir à igreja. E essa é a ideia de serviço da igreja moderna. Então, o que mais que crente faz? Crente dá o dízimo. Então, a partir de hoje eu vou começar a dar rigorosamente o dízimo. O que mais que crente faz? Crente vai a acampamento. Nós temos um acampamento agora de 18 a 21. Então, eu irei ao acampamento. E aí você começa a riscar numa tabelinha aquilo que você acha que crente faz e começa a fazer como se fosse essa a ideia de servir a Deus. Ao contrário, na verdade, todas estas coisas, de fato, o crente vai acabar fazendo. O crente se interessa profundamente pelo ajuntamento solene. Nenhuma outra reunião lhe interessa mais. Nenhuma outra reunião de pessoas motiva mais o coração do crente do que o ajuntamento dos santos na convocação solene feita pelos presbíteros para prestarem culto ao Deus Todo-Poderoso. Só que há uma diferença entre aquele que vai para esse ajuntamento achando que isso fará dele um crente e aquele que vai porque é crente. E nós chegaremos lá daqui a pouquinho. Mas o fato, meus irmãos, é que além dessas verdades, o texto nos expõe claramente dois grupos de pessoas aqui. Um grupo A e um grupo B, que eu passarei a denominá-los a partir de agora dessa forma. O grupo A é o grupo que nós devemos evitar. É o grupo que você deveria se desesperar por não fazer parte. Esse grupo murmurou contra Deus, queixando-se de que não há recompensa em servir. A arrogância e a insolente reclamação de Deus, encoberta pelas questões anteriores que nós vimos até aqui nos versículos que foram expostos anteriormente, enquanto na verdade por trás há um problema de injustiça e de rebelião contra Deus. A desobediência, o tédio espiritual desse povo se escondeu através da frase: como que Deus tem nos amado? Como? Vivendo aqui uma vida onde nós voltamos, mas nem todo mundo está aqui. Onde nós voltamos, mas as coisas não são como eram antes. Nós voltamos, mas ainda estamos sujeitos a um governador estrangeiro. Nós voltamos, mas não estamos satisfeitos com as esposas que temos e queremos esposas melhores. Nós voltamos, estamos aqui, mas as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que fosse. Não queira, meu irmão e minha irmã, fazer parte desse grupo. Não queira fazer parte do grupo que se rebela e que murmura contra Deus. Esse é o grupo A. Mas há um grupo B, dos versos 18, 16, 17 e 18, que é o grupo que você deveria estar desesperado por estar dentro. Essas pessoas, elas continuam servindo a Deus aqui, e elas estimulam as outras pessoas num comportamento que revela enorme estima ao nome de Deus. Eles encorajam-se uns aos outros a continuar servindo a Deus, apesar da aparente prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Deus tem um conhecimento especial deles, e isso está na base da eleição deles. E Deus promete que irá poupá-los no dia do juízo, porque eles são o seu tesouro especial. Vamos considerar a respeito desses dois grupos algumas coisas importantes que nós devemos entender aqui. Em primeiro lugar, a respeito do grupo A, é que você deve evitar ser entre aqueles que se queixam de servir a Deus. Vejam comigo os versos 13 e 14. O texto diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. E aí no verso 15 diz: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos,
Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Judas 15 e 16. E vamos ver a identidade de palavras e de pessoas entre estes versículos de Malaquias e os versículos de Judas 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Há uma campanha intensa em nosso país de se fazer dos desigrejados, do sem igreja, vítimas. Há uma campanha entre muitos das nossas igrejas de colocar esses desigrejados como coitadinhos. Ah, tadinhos, eles sofreram tanto na mão da igreja, que é natural que estejam amargurados, que sejam dados à murmuração e à insolência contra Deus, que eles ataquem com muita facilidade a instituição, porque é isso que desigrejado tem feito. Os defensores dos desigrejados têm atacado a igreja como uma instituição. Há poucos dias o Wellington postou no Facebook um vídeo onde pessoas elas tentam de maneira extremamente ímpia e insolente apresentar uma ideia do cristianismo. São pessoas ignorantes a respeito das escrituras, mas que são tão insolentes, como diz o texto de Judas e Malaquias, que eles proferem duras palavras contra a igreja do Senhor, achando-se na condição de dizer o que é certo e o que é errado em termos de cristianismo. Não, essa coisa da igreja instituída, essa coisa de clero, dizem eles, de concílios, de governo, de uma igreja estabelecida, isso não combina com o Evangelho. O que combina com o Evangelho é a baguncinha que nós fazemos. É o fato de nós juntarmos 6, 7 numa cafeteria e começarmos a falar despretensiosamente daquilo que a gente acha que são as verdades de Deus. Judas os descreve, meus irmãos, como murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, porque grande parte e grande medida não querem a igreja, porque não querem a disciplina da igreja. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Por exemplo, nunca vi movimento de igreja emergente que não chegue tão junto de grupos sem que haja impedimento de se corrigir os pecados desses grupos. Há, por exemplo, uma grande inclusão do movimento homossexual na visão destes murmuradores e descontentes. De maneira que o homossexualismo não é um pecado, isso era uma coisa lá da época do apóstolo Paulo. Hoje eles têm direito de estarem na igreja e de ocuparem os púlpitos. Há dentre esses aduladores aqueles que dizem que nós temos muito a aprender com os homossexuais. Isso foi uma cantora gospel, famosíssima, que abastece os momentos de louvor das igrejas por aí, que disse que nós temos muito a aprender com os homossexuais. Mas o texto está dizendo que este é um grupo que nós devemos evitar. Este é um grupo que o Senhor define como injusto. Eles podem parecer crentes, mas o que está a toda evidência é que eles queixam-se do Senhor, queixam-se do servir ao Senhor. Eles acham que servir ao Senhor é duro demais, e que isso não lhe confere vantagem e benefício. Por quê? Poxa, há tanta paixão, há tanto prazer, há tanta coisa boa para fazer, que ser crente vai cortar o meu barato. Nossa, eu gosto demais de Fórmula 1 para ser crente. Eu gosto demais de final de campeonato carioca para ser crente. Por quê? Porque gravar e assistir em outro dia não faz sentido para alguns. Até isso já seria um absurdo muito grande. Mas o fato é que
as paixões, as motivações são reveladas por detrás de cada uma das queixas, por detrás de cada uma das murmurações. Servir a Deus não é para eles um prazer, porque as suas paixões estão no polo inverso. E então o Senhor diz claramente: não, eles são como demoretes, parecem, mas não são. Esses que se queixam de servir a Deus, este grupo que fala com arrogância e duramente contra o Senhor, e que ainda se dá ao cinismo, dizendo que temos falado contra ti. E há uma coisa interessante aqui, porque de fato eles não levantaram o punho diretamente contra Deus, a sua língua não está apontada firmemente em direção ao próprio Deus, mas eles falavam uns com os outros. O texto diz, vós dizeis, estão por aí dizendo, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. E há aqui, no modo verbal do hebraico, a ideia de que eles faziam isso como um hábito, como algo continuado. Eles não disseram isso uma vez, eles estavam dizendo várias e várias vezes. Isso já era habitual, como era habitual a queixa contra Deus no deserto pelo povo de Israel. E como Israel praticou isso com o Senhor? Como os injustos, o joio no meio do povo de Israel, praticou isso contra o Senhor? Meus irmãos, como nós já vimos, eles não estavam guardando as ordenanças de Deus. Esse povo é cínico e é cara de pau. Eles estão dizendo que não tiveram lucro nenhum em guardar as ordenanças do Senhor. Eles estão aqui reivindicando jejum, estão reivindicando humilhação diante de Deus, mas tudo feito na mais absoluta cara de pau. O que é comum também aos falsolas, Há quem diga que certas pessoas são tão hábeis nisso que precisam de óleo de peroba, Vocês conhecem essa expressão? Para falar dos caras de pau. A falsidade da piedade, a piedade forjada, a piedade aparente que não chega às profundidades do coração. Esses estavam se queixando contra Deus e ao fazer isso, ainda fazem com cinismo e com descaramento, porque dizem fazer o que não estavam fazendo. Quando que nós vemos nos versículos anteriores estes homens obedecendo às ordenanças do Senhor? Eles estavam repudiando suas esposas, e isso já aborrecia o Senhor, mas não bastasse isso, ainda estavam se dando em julgo desigual, juntando-se com adoradoras de deuses estranhos. Eles estavam profanando o culto. E onde estavam obedecendo ao Senhor, ao ponto de dizer e esperar algum lucro com isso? São cínicos, mas o seu desejo por lucro aponta para outras coisas. Meus irmãos, a arrogância aqui não tem limites, a insolência aqui não tem limites. Eles chamam aqui dos arrogantes de abençoados. Eles estão dizendo aqui que são felizes aqueles que praticam a arrogância e a soberba contra o Senhor. Nós reputamos por felizes os soberbos, os arrogantes, aqueles que estão em apostasia e rebelião contra Deus. Estão chamando o mal de bem. E é isso que nós temos visto com uma frequência muito grande no cristianismo. Ao ponto de uma religião fácil, muitos crentes libertinos estão sendo chamados de crentes graciosos. Quantos pastores libertinos são agraciados com o elogio, a homenagem de serem graciosos? Nossa, pastor fulano de tal, tão amoroso, tão bonzinho. Você já ouviu isso? Tão bonzinho. Nossa, ele é um homem bem-aventurado. Mas que homem piedoso. Ele é tão tolerante. É capaz de daqui uns dias ordenar um homossexual aqui na nossa igreja, para o presbiterato.
para o diaconato, porque ele é tão bonzinho. O atrevimento só não tem chegado ao ponto de que eles digam que são mais bonzinhos que o Senhor Jesus. Mas chega perto. Há uma outra coisa, que estas pessoas estavam sentadas no julgamento de Deus, ao invés de submeterem-se a seu trato com eles. A atitude deles é de indiferença ao julgamento do Senhor. O profeta Malaquias abriu o livro proferindo uma sentença do Senhor. E eles não estão nem aí. Tem uma música dessas músicas horrorosas que colam na cabeça da gente. Música feia, música ruim, tem esse efeito terrível, né? E a música, eu não lembro de mais nada, eu só me lembro de Tô Nem Aí. Eu não sei se vocês conhecem e lembram-se dessa música. É uma música que só ficava repetindo, tô nem aí, tô nem aí. Esse povo não estava nem aí para o julgamento do Senhor. É isso que o comportamento deles está demonstrando aqui. Eles estavam sentadinhos, enquanto deveriam estar em pé ou prostrados já no chão, com a cara em terra, com a alma totalmente humilhada na presença do julgamento do Senhor. Não, eles são cínicos na resposta ao julgamento do Senhor. Meus irmãos, sempre que você resmungar sobre as circunstâncias ou o tratamento errado que recebe, o que nós estamos realmente nos fazendo é sentando-nos diante do julgamento do Senhor. É nos elevando acima do julgamento do Senhor. E nós fazemos isso com frequência, nós somos descontentes com muita facilidade. Nós murmuramos com mais facilidade do que supomos. É mais ou menos como se você dissesse a cada expressão de insatisfação e murmuração: Deus, eu poderia conduzir o universo, esse universo, melhor do que o Senhor tem conduzido. Quando você murmura e queixa-se do seu casamento, do seu relacionamento, e você comparece diante do Senhor e diz: Senhor, está tudo bem comigo, nós estamos ótimos nós dois aqui, mas a mulher que o Senhor me deu é um problema. O que você está dizendo é: Senhor, eu teria administrado melhor a execução dos teus decretos, até mesmo os teus decretos, se o Senhor tivesse deixado eu fazer as coisas. Eu teria escolhido uma mulher diferente. Eu não ia ficar com essa problemática que o Senhor me deu, não. Eu faria muito melhor. É isso que nós fazemos. Nós não devemos nos juntar a esse grupo. Esse grupo que debocha, que trata com indiferença o julgamento do Senhor, que senta-se e indiferentemente alimenta-se de insatisfação, de descontentamento, de murmuração contra Deus, porque acha que poderia escolher melhor do que Ele. O trabalho que o Senhor me deu, caramba, isso eu faria melhor do que Ele. Com certeza eu escolheria melhor do que Deus escolheu. Eu ia ajeitar coisa muito melhor. E aí por isso alguns entram no auto-engano, fazem campanha de 40 dias, não sei quantos dias que são. Antigamente era 40, né? Eu estou um pouco atualizado com relação a essas questões. Mas o fato é que a intenção dessas campanhas é corrigir o erro de Deus. No final das contas é pura arrogância de querer dizer: Senhor, eu vou fazer isso tudo porque eu vou dar um jeito nas coisas, eu vou corrigir a maneira como a tua providência tem administrado as coisas. O meu trabalho não é legal para mim, eu mereço coisa melhor. E então eu vou fazer uma campanha para botar as coisas no lugar. É isso que se pensa, é isso que não se tem coragem de dizer, mas é o que se pensa. Meus irmãos, o povo de Israel fez isso no deserto com uma capacidade impressionante. O povo era escravo lá no Egito. O povo estava servo de uma nação ímpia. E Deus os liberta, e não os liberta de qualquer maneira, mas de uma maneira sobrenatural e gloriosa. Faz-os andar a pé seco no Mar Vermelho. Conduz-os ao deserto com a promessa de conduzi-los à terra de Canaã. E então, o alimento que Deus estava provendo a eles, o maná, se torna uma coisa chata. Não. Isso não está à nossa altura. Nós precisamos comer coisa melhor. E então, muitos dos israelitas desejaram voltar ao vômito. Queriam retornar como
voltarem a ser escravos no Egito, porque achavam que isso era melhor. E assim o Senhor graciosamente forneceu codornas para esse povo, lá em Números 11. Mas eles resmungaram no relatório dos espiões sobre os gigantes na terra, e falaram sobre a nomeação de um líder para voltar lá para o Egito, lá em Números 14. E Deus estava profundamente descontente com a murmuração deles. E por conta disso, estes que murmuravam, toda essa geração, à exceção de Josué e Caleb, que temeram, que confiaram no Senhor, que fizeram parte do outro grupo, que deixaram o grupo dos murmuradores ficarem lá, só eles, somente eles entraram na terra prometida. Todos os murmuradores morreram no deserto. Não há lugar no cristianismo para almas descontentes, para almas arrogantes, para almas murmuradoras, para pessoas que não conseguem encontrar alegria e contentamento em como as coisas são administradas e conduzidas pelo Senhor. Não há lugar para aqueles que dizem, de alguma maneira, mesmo que muito sutilmente, Senhor, eu farei melhor, Senhor, eu farei diferente. Há uma coisa importante nisso. Há poucos dias eu tinha uma reunião, estava atrasado para essa reunião da mesa executiva do presbitério Taguatinga Norte. Eu tive o descuido de sair de casa, eu deixei tudo montado dentro da Space Fox para a Érica vir para o estudo de sábado à tarde com a igreja. E apenas não tomei o cuidado de me lembrar que havia um problema em relação ao controle. E havia a possibilidade do carro não pegar. E o carro não pegou. O carro não pegou e a Érica ficou brava comigo. Ficou nervosa comigo. Mas aí ela ligou para o Wellington. E o Wellington achou uma solução. Não sei exatamente se foi a Fernanda. Foi a Fernanda que foi lá, pegou a Érica e a trouxe. Quando a Érica veio já com um peito cheio de ar para reclamar da situação para o pastor Carlos, ele disse a ela, minha irmã, Deus quis. Deus quis assim. Você não faria melhor do que Deus fez ao administrar esses eventos. Os dois se calaram e a Érica disse que instantaneamente ela esqueceu qualquer coisa relacionada ao evento. Bom, é como dizer isso em relação a ela, né? Até a expõe em alguma medida. Mas o meu ponto aqui era chegar na frase do pastor Carlos. Deus quis. Deus quis. Deus quis que a sua mulher ou o seu marido fossem problemáticos. Deus quis que o seu trabalho tivesse um chefe chato. Deus quis que o teu pneu furasse em tal circunstância e situação. Deus quis que hoje você ganhasse menos do que você ganha. E você precisa aprender a lidar com o fato da vontade de Deus. Você precisa aprender a lidar com o fato do que Deus quer. Porque do contrário, meus irmãos, você fará parte do grupo dos que murmuram contra Deus, dos que acham que podem fazer melhor do que Deus. E nós sabemos que esse grupo morre no deserto. Nós sabemos que esse grupo não entra na terra prometida. Nós sabemos que esse grupo dos que estão insatisfeitos e achando que providenciam as coisas melhor do que Deus, eles não são parte dos justos do Senhor. João Calvino, comentando o verso 13, ele diz assim: mas no serviço de Deus a principal coisa é esta: que os homens neguem a si mesmos e se entreguem a ser governados por Deus, e nunca levantem um clamor quando Ele os humilha. Cada um de nós já passou por isso várias vezes na vida. Quantas vezes nós engolimos sapo eclesiástico, por exemplo? Eu, quando comecei a
pensar em de fato obedecer ao Senhor em relação, depois de muito pecado, muita desobediência ao Senhor, atendeu o chamado para o ministério que vinha desde os 13 anos de idade. Eu achei que as coisas seriam fáceis, que eu teria uma larga avenida como essas de Brasília, e que o púlpito estaria escancarado para me receber. E aí então Deus começou a largar as pistas e mostrar que era mais uma estradinha esburacada de gameleiras, lá no assentamento rural onde eu ia, do que a pista ali do pistão, que muitos usam no dia do Senhor para pedalar. E aí as coisas foram se tornando difíceis, complicadas, a humilhantes. Você e Cláudio acompanharam muito disso. E a vontade de Deus é tão perfeita que nada disso dizia respeito aos outros, mas aquilo que eu precisava aprender. E o que eu precisei aprender e o que eu ainda luto para aprender é: Deus quis. Deus quis que fosse assim. Deus quis que eu entendesse o que Calvino está recomendando aqui a todo aquele que se envolve no serviço de Deus. Que aqueles que querem servir no serviço de Deus, que a principal coisa é que os homens neguem a si mesmos e se entreguem a ser governados por Deus e nunca levantem um clamor quando Ele os humilha. Eu já ouvi história de pastor que quando os presbíteros estavam por dizer que não queria ele mais na igreja, presbítero Márcio, que ele lançou uma maldição nos presbíteros. Na verdade, este ato é de murmuração contra Deus. Se um conselho não me quiser mais numa igreja, e eu quero me impor em relação a isso, se a igreja não me quer mais na igreja, e eu quero me impor a isso, eu não estou me impondo contra presbíteros e contra a igreja, eu estou me impondo contra Deus. Quando nós estamos insatisfeitos com as coisas como elas são nos dadas por Deus, o que nós estamos fazendo é murmurando, levantando-nos contra o próprio Deus. Paulo é ainda, diria, mais contundente do que Calvino. Certamente é mais contundente, mais preciso, por estar falando de modo inspirado por Deus. Filipenses 2, 14 a 16, ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse homem recomenda estas coisas, conduzidos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, enquanto estava em cárcere. Mas há uma outra coisa no verso 14 sobre este grupo A, este grupo do qual nós não devemos tomar parte. Essas pessoas, elas tinham nessa sua atitude de arrogância, uma atitude egocêntrica. A sua arrogância era manifestamente a de egocentrismo, de egoísmo. O verso 14 diz: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Essa palavra proveito aqui, que em outras versões é traduzida por lucro, ela tem uma figura no hebraico semelhante a um pedaço de pano que o tecelão corta do tear. Ele está lá mexendo no tear, ele tira o corte, como se esse corte fosse uma espécie de quinhão, como se fosse uma cota, um percentual. E aqui então eles estão querendo saber da comissão deles, da cota, do quinhão, do lucro que eles teriam que ter em tendo uma vida piedosa. Ah, mas eu não vou me envolver com essas coisas tão difíceis se eu não tiver um prêmiozinho, se eu não tiver aquela cotazinha que me alegra, que me anima, né? Eu não sei quantos aqui já trabalharam com comissão. Com 12 anos eu fui trabalhar numa loja de brinquedos. Era uma espécie de armarinho. Interior tem muito disso, loja que ele tem uma coisa que ele tem em maior quantidade. No caso lá era brinquedo.
mas acaba por vender um monte de outras coisas também. Aí tinha roupinha de bebê, tinha outras roupas de criança lá. O fato é que a maioria das coisas eram coisas para crianças. E um moleque de 12 anos entendia bem daquilo que criança gostava, de brinquedos, essas coisas. E aí o cara queria que eu fizesse, na parte da manhã, serviço de cobrança. Eu tinha que ser de bicicleta, entregando nas caixas de correio cartas desaforadas de cobrança. E aí você pensa o medo, né, que você tem de desenvolver uma atividade dessas, né? Tem cachorro, mas pior do que cachorro é espingarda, né? Eu já soube de história de cobrador que levou tiro. Então eu saía com a bicicleta desembestada, igual um doido pela cidade, e para as caixinhas de correio, para correr para a loja, porque eu não queria só o fixo. Eu queria a comissão. A comissão era a ideia do lucro. Era aquilo que realmente ia fazer valer a pena a relação toda distribuindo cartinha na casa dos outros. E então, quando chegava aquelas mães, via lá um moleque de 12 anos, ei, vem cá, você, eu quero que você me atenda. É porque comprou um presente para meu filho, não sei o que, tá lógico, vendia muito mais que os outros. E aí depois de um tempo, o sujeito não estava querendo me dar a comissão, conforme havia sido nos 2, 3 meses até ali. Ele falou, não, eu um pirralho desse, um menino desse, tirando mais comissão, eu vou ter problema aqui. E aí ele estabeleceu um critério, ele falou, olha, a sua comissão é meia, porque você é um meio, né? Você é um menino. Então você tem que ganhar metade dos outros, senão eu vou ter problema aqui. Eu fiquei zangado, gente. Mas vocês têm noção da zanga? Da raiva do sujeito? Eu vou ficar aqui ralando, eu sou o único aqui que anda de bicicleta, correndo risco de ser mordido por cachorro, levar um tiro. Chego aqui vendo mais do que eles e vou ganhar metade? Não, que proveito, que lucro eu tenho de fazer todas essas coisas. Foi o que eu pensei lá. E é o que esse povo aqui estava pensando em relação às coisas de Deus. Não, se eu vou parar de ver Sebastião Vettel domingo de manhã, se eu não vou poder ver o Flamengo arrebentando o Vasco domingo à tarde, se eu vou ter que fazer esse tanto de coisa que crente faz, qual é o lucro? Eu tenho que ganhar uma coisa, eu tenho que pelo menos poder trocar de mulher quando eu quiser. É assim que a mente pervertida, arrogante, a mente desses que odeiam a Deus e que fingem dizendo amá-lo, é assim que essa mente funciona, meus irmãos. É disso que nós devemos fugir. É esse o falso evangelho que tem sido pregado no nosso tempo. E assim como Malaquias pronuncia a sentença, o julgamento, a advertência do Senhor a estes, em seu tempo, nesta noite também Ele está fazendo isso para você. Tenha cuidado, meus irmãos. A carne está inclinada à autopiedade, à autocomiseração, autofoco e egocentrismo. E o mundo se alimenta disso. Se não há nada nele para você, por que fazê-lo? Se a igreja não está a cumprir as suas necessidades, por que ir? É assim que se pensa, quando se pensa de maneira egocêntrica, de maneira autofocada. Se não vai sobrar nada para mim, se eu não vou colher grandes benefícios, por que eu vou ajudar os outros? Por que eu vou assistir a outras pessoas em suas necessidades? Deus entende as minhas necessidades em primeiro. É assim que esse grupo pensava. Era assim a mentalidade do grupo que é aqui na palavra de Deus chamado de injustos. Eles se esqueceram das palavras do Senhor Jesus a Pedro, da palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos, como por exemplo lá em Lucas 9, 23, 24, a palavra de Deus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se é convite para egocêntrico? Combina com o egocentrismo? Não. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nós precisamos ser cuidadosos sobre como apresentar o Evangelho. Se nós o encaramos como venha para Jesus e Ele vai satisfazer todas as suas necessidades, nós não estamos apresentando a coisa completamente. E no final das contas, o mundo a receberá erradamente.
Jesus não é gênio da lâmpada, o gênio de Aladim. Ele não está ali esperando para conceder todos os nossos desejos. Ao seguir Cristo, isso nos traz uma profunda e duradoura alegria. Mas isso sempre envolve um convite a sermos alegres e felizes em algo que é duradouro, que é eterno, em meio a perseguições, em meio a sofrimentos. É essa a mensagem de Romanos 8 também. O Senhor distingue o cristão do não cristão e anima o cristão quanto ao fato de que é um enorme privilégio para ele sofrer os sofrimentos com o Senhor. Eu sempre me recordo da passagem de Jesus com Pedro, quando Pedro disse para Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus afirmou que sobre tudo que eles tinham desistido para segui-lo, eles receberiam 100 vezes mais na presente época. Só que eles já estavam dizendo amém, amém, glória, glória a Deus. E aí Jesus completa a frase dizendo: juntamente com perseguições e no mundo por vir, a vida eterna. Nós não deixamos Jesus completar suas frases. Nós só pegamos aquela parte até onde não entra perseguição, até onde não entra sofrimento, e até onde a renúncia nos é exigida. Essas pessoas, meus irmãos, eram egoístas, e egoístas não duram muito tempo na igreja. Egoístas não duram muito tempo no reino de Deus, servindo a Deus, porque servir não é para egoísta. Servir não é para egocêntrico. Mas há uma coisa importante sobre eles também. Esta obstinação deles por lucro, esta expressão de desejar lucro pelas coisas que faziam, mostram a falsa motivação de suas expressões aparentemente piedosas. O que motivou o jejum, a humilhação, o que motivou o suposto cumprimento das ordenanças do Senhor, não foi o coração. Foi a motivação por lucro e por ganho. Eles não estavam motivados pelo coração. E meus irmãos, algo verdadeiro sobre a vida piedosa é que vida piedosa envolve um amor no lugar certo. O amor pelo motivo certo. Amar Deus de fato e de todo o coração é o que deve motivar o nosso comportamento. Quantos rapazes na igreja não estão se esforçando por serem piedosos para conquistar as moças? Eu preciso me casar, eu estou ficando velho. E eu queria casar com uma crentinha bonita dessas aí, arrumadinha, limpinha. Ou como crente é coisa boa para se casar, né? Aí o cabrinha então começa a produzir comportamento, não porque o seu coração está tomado de amor por Deus, mas porque ele quer conquistar a mina crente, porque ele quer fazer a cabeça da moça para se casar com ele. E o mesmo pode acontecer do outro lado, e muitas outras coisas. Quantas coisas podem estar motivando os nossos comportamentos, assim como o deles. A motivação é o lucro. O nosso pode ser um punhado de coisas, mas só há lugar para uma coisa aqui, que é a motivação do coração. E mais uma vez eu me recordo de Jesus e Pedro. Quando Jesus restaurou Pedro ao serviço após sua queda, ele perguntou 3 vezes para Jesus: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Para deixar claro que há uma coisa fundacional, há uma base para o fato do pastoreio que Pedro deveria exercer em relação às suas ovelhas: o amor a ele. Jesus queria deixar claro para Pedro que o que deveria motivá-lo no pastoreio das ovelhas era o amor, e todo o amor por ele. Porque muitas vezes os pastores querem tanto o amor das suas ovelhas que não estão nem aí para Deus. E aí Jesus fica: tu me amas? Tu não me amas. Tu está amando esse povo, mas não está me amando. Quantos pastores não responderam essa pergunta para Jesus? E estão amando mais as suas ovelhas desobedientes
do que ao Senhor Jesus. Então Jesus insiste não à toa. O amor pelo Senhor Jesus, que deu a si mesmo e se entregou por mim, era a motivação do apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20. Era isso que movia o seu serviço, era isso que movia o seu ministério. Paulo jamais amou qualquer ovelha mais do que o Senhor Jesus. E meus irmãos, eu vou dizer algo que talvez deixe vocês de bico, de cara virada, torcida comigo e zangadinhos comigo. Mas só vale a pena amar como fundamento e base dos nossos ministérios ao Senhor Jesus. Eu tenho pena daqueles que estão amando as suas ovelhas, ao invés de amar Cristo como fundamento à base de seus ministérios. Porque ovelha deixa pastor sozinho. Ovelha larga pastor. Jesus não larga os seus. Jesus, de fato, deve estar no centro da motivação de todo o nosso serviço. Você não deveria servir aqui porque você ama o presbítero Márcio, porque você ama o pastor Lucilei, ou porque quer que seja aqui. Você deveria servir no meio desse povo porque você ama Cristo, porque você ama o Senhor Jesus, e o seu amor por Ele é o fundamento, a base de tudo que você faz, de cada gesto de serviço, de cada expressão em direção ao próximo, à reunião, ao ajuntamento aqui feito, deve ser uma expressão de amor ao nosso Senhor Jesus. E finalmente estas pessoas estavam perdendo a motivação pela vida santa, porque estavam se guiando não por uma perspectiva eterna, mas estavam se orientando por uma perspectiva temporal. Eles estavam preocupados demais com a prosperidade dos ímpios. Eles estavam preocupados demais em como os ímpios estavam indo bem. Você não deve fazer parte desse grupo, e você não deve perder a motivação por uma vida santa. Você não deve ver cadáveres como pessoas felizes. Você não deve ver os ricos desse mundo, que são zumbis, cadáveres andando por aí sem vida, com a preciosidade dos filhos de Deus. Isso nos faz olhar para os versos 16 e 18 e ver como Deus vê as coisas. Do grupo do qual você deveria estar fazendo parte e sendo identificado. Vejam comigo os versos 16 e 18. Veja só como a maneira de Deus olhar é diferente. Então, os que temiam o Senhor, os que não eram murmuradores, mas aqueles que de fato tinham temor, medo próprio ao Senhor, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje o que você consegue ver já deveria trazer enorme alegria à tua vida. O fato de que nós estamos aqui domingo após domingo, nos alimentando da rica e preciosa revelação de Deus, a glória dele tornada conhecida apenas a quem ele quis tornar conhecida. Mas Deus tem um vislumbre completo desta realidade que nós ainda não conseguimos ver totalmente, mas que devemos ver mesmo que incompletamente e motivar as nossas vidas em relação a isso. Meus irmãos, nós somos os tesouros de Deus.
Nós continuamente estamos sendo feitos à imagem do Filho dele, para sermos uma expressão gloriosa dele mesmo na eternidade. Nós somos gente do céu, povo de Deus. O que nos define, o que nos identifica como justos, não é apenas um povo que está sofrendo, penando para fazer coisas, pelo contrário, mas que estão vivendo estas coisas gloriosamente, com a consciência de serem enormes inícios e começos da glória que nos está reservada. Você acha que o dia eterno, que se inaugura com a volta do Senhor Jesus, a toda a eternidade que você vai viver, é mais parecida com a preguiça, o relaxo, a esculhambação de uma vida estilo Homer Simpson? Ou com a glória de um homem de Deus que todo dia do Senhor está com sua família assentado, adorando ao Deus vivo? Você acha que a eternidade que está reservada para os justos é esse lixo de vida, de gentes que são verdadeiros teleguiados, parece um bando de robô dominados por tecnologia, não conseguem tirar seus olhos daquilo que na verdade inunda de lixo a sua alma? Como você pode chamar isso de felizes, os arrogantes, os que vivem esse tipo de vida? Nós deveríamos ter repulsa, nojo dessa maneira de viver. Nós deveríamos correr para o dia do Senhor, entendendo a grandeza e a glória dele como o começo, a infância dessa coisa gloriosa que é a vida que nós teremos nos céus e na nova terra. Os céus e a nova terra, meus irmãos, encontram o seu melhor vislumbre, a sua melhor aparência, sim, no dia do Senhor, sim, no ajuntamento dos santos, sim, na adoração a Deus. Nós não apenas cantaremos louvores a Deus, faremos outras coisas, mas nós não teremos que lidar com toda a dureza. Há poucos dias eu ouvi conversando com o Anthony sobre a situação do metrô de Brasília. As pessoas que têm que trabalhar duro, andar nesse trânsito de Brasília e fazer essas coisas todas. Eu falei, gente, ainda bem que logo, logo o Senhor Jesus vai voltar. Quantas mulheres passam horrores nesses trens do metrô, nesses vagões do metrô. Mas para aqueles que são destes, os tesouros de Deus, há uma grande esperança. Você não vai ter que esperar chegar em casa, tomar banho, botar os pés para cima, abrir uma Coca-Cola, alguma coisa com pipoca e achar que alegria, repouso e descanso é ficar vendo as porcarias da televisão. Eu também assisto esses negócios. E por isso mesmo o meu corpo, a minha alma gemem, clamam juntamente com a natureza pelo dia da santificação completa, da redenção completa. Todos nós devemos ter essa sensação a respeito dessas coisas. Qualquer destas expressões de prazer temporal, meus irmãos, são incomparáveis com a glória que está reservada aos santos do Senhor. Ir para o acampamento deveria ser um desejo de cada um de vocês, não por questões pragmáticas, mas pelo desejo de estar lá com os santos do Senhor, ocupando melhor o seu tempo do que normalmente nós conseguimos ocupar. Tendo maior tempo de comunhão com os santos do Senhor, ouvindo mais tempo. Pense, você vai ter 4 dias para ficar sem televisão, 4 dias sem internet. Olha que oferta maravilhosa, olha que coisa boa para você. Meus irmãos, esse grupo temia o Senhor. Esse grupo entendeu o que valia a pena. Esse grupo reagiu. Esse grupo aqui, por 2 vezes, é enfatizado como pessoas que temiam o Senhor e que em seu temor apreciavam, estimavam o nome do Senhor e por isso mesmo rebatiam as conversações, más conversações dos ímpios, dos injustos. Nós precisamos viver vidas justas, porque isso é o que é próprio daqueles que são justificados. Aqui, nenhum deles se tornou justos por si mesmos.
ninguém pode se colocar como justos. Lá em Romanos 3, 21 a 26, nós sabemos que se somos justos, se fazemos essas coisas, se tememos ao Senhor, se estimamos o nome do Senhor, é porque a justiça de Cristo foi imputada aos nossos corações. E obviamente nós agora estamos em condições de proceder como este grupo B, de viver vidas que de fato combinem com aquilo que nós somos, com aquilo que Cristo fez de nós. Você não tem como virar crente, como eu disse, fazer aquela lista, falando, eu vou para a igreja, vou dar um dízimo, vou frequentar acampamento, vou fazer isso, vou orar, vou no curso do pastor Carlos Mendes, vou fazer mais isso, pronto, sou crente. Não. Mas quando Cristo faz de você um crente, essas coisas serão naturais. Essas coisas serão o que é próprio do seu coração. Não é o desejo de produzir certos comportamentos, mas é o impulso do coração que leva a certos comportamentos. Um pé de figo sempre vai dar figo. Um pé de manga sempre vai dar manga. É sobre isso. A questão do justo e injusto, a questão do trigo e do joio. E eu gostaria de encorajá-lo, de animá-lo com relação às dificuldades que nós passamos aqui, sendo justos e amados do Senhor. Você pode achar que não está valendo a pena, que está difícil, que há muito desânimo em tudo isso. Uma certa ocasião, um casal de missionários estava voltando de uma região da África onde haviam servido quase que a vida inteira deles. Eles já velhinhos, era hora de aposentadoria. E em direção ao navio que os traria de volta para a América, para os Estados Unidos, esse homem já deprimido, cabisbaixo, derrubado, porque sabia que voltaria para um país sem pensão, sem aposentadoria. Velhinho, voltando para os Estados Unidos, ia ter que arrumar emprego, arrumar um local de aluguel barato para morar. Extremamente deprimido, desanimado, por servir tanto tempo, e ao final do ministério a única coisa que ele tem é nada. E aí então, para sua surpresa, descobre que no mesmo avião que ele voltaria, numa classe bem inferior, viajaria Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, na época presidente dos Estados Unidos. Ele chega deprimido num local onde havia fanfarra para receber o presidente, onde durante toda a viagem foi festas e mais honras para o presidente. E ele, pobre coitado, só conseguiu agravar a sua depressão, o seu desânimo, o seu abatimento. Volto para casa sem nada. Que justiça que há num homem desse, um homem que promove essas coisas secundárias que são, por exemplo, as coisas do Estado, recebe tamanhas honras, e eu que me acabei no campo missionário, estou voltando só o caco e o bagaço para a América. E então desembarco. Na hora do desembarque, e tome mais fanfarra para o presidente. E ninguém foi lá para receber o casal de velhinhos missionários. Nem o irmãozinho, nem aquela irmãzinha que faz o bolo e embrulha no pão de prato, Raíssa. Nenhum. E então os coitados saem de lá, desanimados, abatidos, arrumam com o pouco dinheiro que tinham uma hospedaria mais barata, mais econômica, e dali no dia seguinte, desanimado, ele sai para procurar emprego, procurar trabalho, e também um aluguel onde eles possam morar o resto de seus anos com o pouco dinheiro que poderia ganhar. E então, depois de um dia procurando emprego, ele chega em casa já aos destroços em sua depressão, e sua esposa, sem ter muito o que dizer, diz para ele apenas: meu amor, vai para o quarto e fala dessa coisa toda com Deus, por favor. Eu não sei mais o que dizer e nem sei mais o que esperar. Resolve isso com Deus, vai para lá. Eu vou ficar bem aqui e você entra lá e conversa com ele. Mas por favor, resolva essa coisa toda com o Senhor. E então esse homem entrou para aquele quarto e orou ao Senhor, e saiu depois de horas de dentro do quarto com uma cara totalmente diferente, com uma expressão mudada. E a mulher certamente pensou: pronto, Deus resolveu tudo.
É outro homem que está vindo ali agora. E ele então diz para sua esposa: tudo certo, meu amor. Ele diz: então, como é que foi? O que é que Deus te convenceu no final das contas? Ele: olha, lendo as Escrituras, lendo os Evangelhos, como sempre li, mas com desespero de alma, eu ouvi o Senhor dizer em cada palavra, em cada letra, como se estivesse o anjo dele na minha frente reproduzindo cada palavra. Descansa, fica tranquilo, você ainda não chegou em casa. A banda era para o presidente, a fanfarra era para o presidente, mas você ainda não chegou em casa. A viagem ainda continua, você ainda chegará em casa. Aquilo que lhe parece difícil, meu irmão, aquilo que tem sido duro, insuportável às vezes, grave isso na sua mente e no seu coração. Não é hora da fanfarra, não é hora de recepções, não é hora de prêmios, não é hora de lucros, porque nós ainda não chegamos em casa. Não se esqueça disso nem por um minuto. E o cuidado em tudo isso é cuidado para não se sentir em casa. Isso pode te fazer, evidentemente, membro do outro grupo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Santo, perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa insolência, a nossa arrogância. Perdoa, Deus, quando nós achamos que podemos conduzir melhor do que o Senhor conduz. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós nos atrevemos a sermos descontentes com as coisas como elas são, como o Senhor as faz. Anima e encoraja os nossos corações, ó Deus. Motiva-nos às coisas santas. Motiva-nos, ó Deus, convencendo-nos e dando-nos entendimento e compreensão de que nós somos o Teu tesouro, Pai. Nós somos os Teus filhos amados, adotados pelo Senhor em amor. A Tua eleição, ó Deus, deveria nos bastar em toda alegria, todo conforto e todo ânimo para esperarmos o dia em que chegaremos em casa. Que como peregrinos que somos, nós possamos entender, Deus, o privilégio de caminharmos como Jesus caminhou, como os apóstolos caminharam. E que esta separação bendita que por vezes nos traz a prova, inimizades, perseguições, toda sorte, ó Deus, de privações que alguns em específico passam mais do que outros, o Senhor encoraja as nossas almas. Que o Senhor, sobretudo, ó Deus, anime e encoraje os corações e as almas daqueles nossos irmãos pelo mundo que nesse momento são perseguidos. Quantos, ó Pai, neste dia do Senhor tiveram que adorar em cavernas, em lugares escondidos? Quantos, ó Deus, neste dia do Senhor tiveram que ser afrontados por amor ao Teu nome? Sofreram privações, ó Deus, e perseguições para que pudessem prestar culto ao Teu nome, ó Pai. Visita-os, ó Deus. Abençoa-os, ó Pai. E faça com que o nosso coração se compadeça da dificuldade de culto deles. E que nós tenhamos, ó Deus, apreço ao nosso